Vamos dividir em salas já. Classe de adolescentes pode subir. E classe de novos membros hoje não vamos ter. Como é emenda de feriado, a gente sempre pula as emendas de feriados aí. Porque tem muita gente que vai viajar, então para as pessoas não perderem a aula. Mas a classe dos adolescentes a gente vai ter normalmente, das crianças também já está todo mundo lá em cima. E aqui nós iremos dar continuidade então à nossa série Aprofunde. A gente está chegando no finalzinho dessa nossa série. Desde o começo a gente falou que o propósito dessa série é a gente aprofundar em alguns temas teológicos e também em alguns temas éticos que tem a ver com como nós devemos viver e alguns temas mais pertinentes aí para nossa cultura. E nós falamos numa das últimas aulas lá sobre a questão de casamento e namoro. Não sei quantos aqui estavam nessa aula, mas a gente conversou um pouquinho sobre a visão bíblica então sobre namoro e casamento. E hoje então, continuando a nossa aula, a gente vai continuando na nossa série, a gente vai falar um pouquinho sobre qual é a visão bíblica sobre divórcio e novo casamento. A gente está falando de fundamentos aqui. Então, quando a Bíblia fala de divórcio e novo casamento, que a Bíblia fala sobre isso? Esse é o tema da nossa aula hoje. E qualquer dúvida que qualquer irmão tiver, fiquem à vontade aí. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Quero começar fazendo algumas perguntas para a gente introduzir o assunto, pensando aí sobre esse tema. Então, gente, a gente sabe que esse é um tema assim, bastante atual, que está sempre acontecendo aí. A gente sempre está rodeado de situações que envolvem de alguma forma esse tema na nossa família, nos nossos amigos, às vezes na nossa própria vida. Então é sempre bom a gente ter qual é a visão que a Bíblia coloca sobre isso, para a gente entender quais são os caminhos da vida do Senhor nessa área das nossas vidas. Então, quero começar fazendo algumas perguntas. Primeira pergunta. Gente, normalmente, quando a gente fala sobre divórcio, normalmente as pessoas se divorciam por quê? Hein? Na nossa cultura, normalmente as pessoas se divorciam por causa do quê? Acabou o amor. E quando as pessoas falam acabou o amor, significa o seguinte: aquele sentimento gostoso de estar junto não tem mais. Então, não é mais um casamento e um relacionamento que desperta emoções em mim. O que mais? Por que as pessoas se divorciam? Falta de diálogo, a gente não consegue mais conversar. Certo. Por que mais? Traição, adultério. As pessoas se divorciam porque os problemas surgem. Todo mundo aqui tem problema, não tem? E muitas vezes os divórcios e os rompimentos acontecem porque teve um problema e os dois não tiveram sabedoria para administrar aquele problema. O que a gente vai fazer, como é que a gente vai lidar. Por que mais? Questões financeiras. Muitos casais. Uma vez eu vi uma pesquisa do porquê as pessoas se divorciam. E eu não lembro as estatísticas, mas eu lembro que, assim, estatisticamente, as pessoas se divorciam mais por motivos de problemas financeiros do que por questões de traição. Sabia disso? Então, problemas nessa área financeira que. E aí tem a ver também com o que a Selma disse, né? Você começa a ter problemas. E de ordem financeira é um dos grandes pontos. E as pessoas não têm sabedoria para administrar isso. O Branco ia falar também? Pode falar, Branco. Não sabe o que é amor, né? E aí confunde o que é isso. E é verdade, gente. Pode falar, Kátia. A falta da intimidade sexual no casamento leva a um afastamento entre os cônjuges e isso a longo prazo destrói o relacionamento. É verdade. As pessoas se divorciam por causa de muitos motivos, né? E a pergunta é o seguinte, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Algum desses motivos é válido? Para algum desses motivos, e a gente poderia colocar vários outros, o divórcio é válido? E a gente poderia colocar outras coisas. Uma coisa que eu vejo bastante acontecer, bastante mesmo. As pessoas se casam e a esposa quer que o marido seja de um jeito. E o marido quer que a esposa seja de um jeito. E eu fico brigando, porque o meu marido tem que ser do jeito que eu quero. E a minha esposa tem que ser do jeito que eu quero. E eu não aceito. E aí, com o tempo, isso daí vai acabando com o casamento. Enfim, as pessoas se divorciam por causa de muitos motivos. E o que a gente vai ver aqui hoje é o seguinte:
Algum desses é válido? O que a palavra de Deus fala sobre como lidar? Porque eu não sei se vocês percebem, mas o divórcio, ele é, para a nossa cultura, a maneira de você resolver um problema que você está tendo no casamento. Isso é o divórcio. É uma solução. A pergunta é, qual é a solução bíblica para esses problemas que nós conversamos? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Outra pergunta, só para introduzir aqui ainda. Gente, para que haja restauração em um casamento quebrado, precisa acontecer o quê? Arrependimento e os dois conversando junto, procurando o caminho de Deus para resolver isso. Uma pergunta: qualquer problema que você tiver no casamento, se você tomar esse caminho, resolve? Uhum. Não, então, e aí, a gente vai entrar nesse ponto também, mas a gente tá falando de, pensa de duas pessoas, se houver dos dois arrependimento e vamos buscar o caminho de Deus. Resolve qualquer problema? Sim, não, e eu concordo, e a gente vai chegar lá. Mas, ó, pensa nisso. Existe algum caso que seja tão extremo e algum casamento que esteja tão quebrado que mesmo que os dois se arrependam e busquem a vontade de Deus, não tem restauração? A gente vai ver sobre isso também hoje. A gente vai chegar lá. A Selma queria falar, pode falar, Selma. Não, e ó, fato real. E assim, eu nunca vi um caso tão extremo assim. Esse daí ganhou do que eu já conheci na vida. Mas eu já vi casos bastante extremos em que, com arrependimento e buscando a vontade de Deus, a restauração. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Última pergunta. Algum segundo casamento tem a bênção de Deus? Entenderam a pergunta? E aqui é só para provocar mesmo. A minha pergunta é para provocar vocês mesmo. Algum segundo casamento tem a bênção de Deus? Sim. Todo segundo casamento tem a bênção de Deus? O marido foi lá, traiu a esposa, largou dela e casou com a que ele traiu. Tem a bênção de Deus? Viúva ou viúvo, casou de novo. Tem a bênção de Deus? Depende, né? Depende do casamento também. Mas a gente vai falar sobre isso. A minha aula hoje é divórcio e novo casamento. Quando que a Bíblia fala sobre isso? Tá bom? Vamos lá. Só para provocar por enquanto. Vamos estudar, assim, principalmente dois textos bíblicos hoje. O primeiro é Mateus 19, versos 3 a 12. Então abra sua Bíblia aí. Porque quando a gente fala sobre esse assunto, tem dois textos bíblicos que são aí os mais importantes e basilares sobre esse assunto. Um falado pelo próprio Jesus e outro por Paulo em 1 Coríntios 7. Mas vamos começar por Mateus 19. Abre aí Mateus 19, versos
3-12. Mateus 19, versos 3-12, a palavra de Deus diz o seguinte: alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E aqui só para explicar por que os fariseus, o texto vai dizer que os fariseus estavam querendo pegar Jesus, né? Estavam querendo testar Jesus. Por que os fariseus falavam isso? Na época, dentre os fariseus, a gente tem que se lembrar de uma coisa. Na época, os líderes religiosos da época de Jesus estavam divididos em dois grandes grupos, os saduceus e os fariseus. E eles eram grupos opostos, que brigavam inclusive pelo poder e pela visão religiosa daquela época. No fim, os dois se uniram para matar Jesus. Mas entre eles, era como se fosse assim, um partido de direita e um partido de esquerda. Era assim, existia uma grande briga entre eles, na visão de mundo que eles tinham para a cultura judaica. E dentre esses grupos naquela época, você tinha duas grandes escolas ou duas grandes visões sobre o casamento e sobre o divórcio. De um lado, você tinha aqueles que acreditavam o seguinte: o homem pode se divorciar da sua mulher por qualquer motivo. Se ela fizer alguma coisa que não foi do agrado dele, ele pode largar ela. Não cozinha bem? Pode largar. Ela, de manhã, ela enche o saco dele? Pode largar. Qualquer coisa, pode largar. Essa era a visão de um desses grupos. E o outro grupo, que era um grupo mais rígido, porque em Deuteronômio tinha, Moisés falou que, a gente vai ler depois o texto, que o homem podia dar uma carta de divórcio para sua esposa se tivesse motivo vergonhoso nela. E aí esse grupo interpretava o seguinte: qualquer coisa que não é da agrado do homem traz vergonha para o homem e ele pode se divorciar. E o outro grupo dizia: não, motivo vergonhoso ali está falando sobre imoralidade sexual. Então, os únicos casos em que o divórcio é permitido é caso onde há adultério e imoralidade sexual. Então, você tinha esses dois grupos brigando dentro da cultura judaica e eles chegam para Jesus para ver como é que Jesus vai se posicionar. Porque, primeiro, eles queriam que Jesus se posicionasse porque isso ia causar desconforto para um grupo ou para outro. E segundo também, você vai se lembrar que João Batista tinha perdido a cabeça porque ele denunciou que a mulher lá tinha largado o marido para casar com Herodes. E João Batista falou: tá errado, não pode. Você não podia ter divorciado. E aí, se Jesus também se posicionasse de maneira mais restrita, isso também poderia trazer problemas para ele com a política romana da época. Então o propósito deles aqui não é nenhum propósito bom. É colocar Jesus numa sinuca de bico. Esse é o propósito. Jesus responde isso de maneira interessante. Olha como Jesus responde. Verso 4. Vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Olha a resposta de Jesus. Vocês não ouviram? Vocês não leram lá em Gênesis 2:24? Que o homem é para deixar pai e mãe, e se unir à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Então é o seguinte: o que Deus juntou, não separe o homem. Todo casamento é uma junção operada pelo próprio Deus e diante de Deus. Então, o que Deus juntou, vocês não devem separar. E aqui percebe que a resposta de Jesus é bastante restritiva. Ele está dizendo o seguinte: gente, o divórcio não está no plano de Deus. Não é para divorciar. Quando duas pessoas se casam, elas se unem diante de Deus. Casamento é para ser indissolúvel. Então, o que Deus juntou, não separe o homem. Então a resposta de Jesus ele está reafirmando aqui a indissolubilidade do casamento. Casou, casou. Não é para ficar pensando em divórcio. E aí a resposta dos fariseus, olha como eles respondem. Verso 7. Os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Não, peraí, Jesus, o senhor está falando que não é para divorciar? Então, em situação nenhuma? Mas por que Moisés, então, e aqui é uma citação de Deuteronômio 24, 1-4, por que Moisés fala que em alguma situação pode? Então, por que fala lá em Moisés? E aí, a resposta de Jesus é interessante. A resposta de Jesus, então, nos ensina algumas coisas sobre divórcio. Primeira coisa, a resposta de Jesus, olha só, ele vai dizer o seguinte, versículo, deixa eu achar aqui, 8. Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio.
Primeira coisa que a gente pode pontuar sobre a resposta de Jesus aqui sobre divórcio é que divórcio não é o ideal de Deus. Olha o que ele responde. Foi por causa da dureza do coração de vocês que Deus assim, resolveu tolerar o divórcio em algumas situações, mas não foi assim desde o princípio. Não é o ideal de Deus, não passa nem perto daquilo que Deus deseja para casamentos. O ideal de Deus é que até que a morte nos separe. É assim que Deus criou para funcionar. Então não tratem o divórcio como uma opção que está em cima da mesa, nem como uma coisa tranquila, normal, acontece. Não. Não foi assim desde o princípio. Então perceba que a resposta de Jesus é reafirmando assim: isso não é regra. Isso não deve ser uma opção. E aqui, gente, presta atenção nisso. É muito comum, inclusive crentes, quando briga, quer saber, eu acho que é melhor cada um ir pro seu canto. Eu acho que eu vou voltar para casa da minha mãe. Quantos casais eu já aconselhei onde o marido ou a esposa vive falando assim, qualquer briga que a gente tem, ele fica ameaçando ir embora. Ela fica falando que não dá certo. Gente, para quem caminha com Jesus, isso não deve ser uma opção em cima da mesa. A gente não deve conversar disso. E não deve ficar ameaçando. Não deve existir essa possibilidade entre nós. Não foi assim desde o princípio. E se você medita nisso, é por causa da dureza do coração, Jesus disse. Então, o divórcio nunca é o ideal de Deus. Não é parte do plano original de Deus. Alguém abre para mim lá em Malaquias 2,16, texto conhecido também. Mas alguém abre para mim aí, por favor. Malaquias 2,16. Quem achou pode ler. Deus odeia o divórcio. Divorciar da sua esposa é cobri-la de violência. Guarde o seu coração. Não é o ideal de Deus. Então, aqui o ponto é colocar que o divórcio nunca deve ser cogitado por nós como uma opção, como uma maneira de resolver alguma coisa. Nunca é o ideal de Deus, não é parte do plano original de Deus. Mas apesar de Deus não ter criado o divórcio, em algumas situações Deus permite o divórcio, a gente já vai ver. É como se fosse, em algumas exceções, Deus olha para o divórcio, que é uma coisa ruim, e fala, olha, mas em algumas poucas situações, em algumas exceções, o divórcio é menos pior. Não é bom, não é solução, não é o ideal. Mas depois que o pecado entrou no mundo, existem situações onde a gente tem que escolher entre o ruim e o muito ruim. Por isso, mas ele vai dizer, claro, olha, mas a gente só precisa usar desse recurso por causa da dureza do coração do homem. E aqui, gente, o que é um coração duro? A gente poderia colocar várias coisas. Mas olha só, olha o que a Bíblia está colocando. Quando que o divórcio acontece? Quando você tem corações duros, corações inflexíveis. Eu sei que eu estou errado, mas eu não quero mudar. Eu sei que eu não posso ser assim, mas eu sou assim. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Corações insensíveis e egoístas que só pensam em si mesmos. Quantas vezes eu já vi isso? O cara está destruindo com a vida dele, com a vida da esposa, com a vida dos filhos, mas ele não está nem aí. Ele só pensa nele. Ele só pensa no que ele quer fazer, no que ele está sentindo, na aventura que ele quer ter. Corações obstinados e teimosos. Quantas vezes a gente vê isso? A mãe fala, o irmão fala, o pastor fala, os amigos falam, não vai assim, mas é obstinado, é teimoso, é duro, é orgulhoso, não aceita reconhecer seus erros, não aceita que ele precisa mudar. E, gente, na grande maioria das vezes, todos os problemas de casamento, eu vivo falando isso, mas sempre que eu sento para aconselhar casais, dificilmente, raramente, eu sento para conversar com o marido e o marido fala assim, pastor, eu sei que eu sou o problema do meu casamento e eu preciso mudar. Ou você senta para conversar com a esposa, pastor, eu sei, eu não consigo, mas eu... O problema sempre é o outro. Sempre quem está afundando a relação é a minha esposa, é o meu marido. É sempre ele que não tem sabedoria, ela que é muito insensível. É sempre assim. Por que casamentos acabam? Por causa da dureza do coração. E aqui eu volto naquilo que eu falei lá no começo. Qual que é o contrário da dureza de coração?
É um coração quebrantado e arrependido. Gente, qualquer relacionamento, qualquer casamento, qualquer situação, mesmo a mais extrema, se houver quebrantamento e não corações duros, há restauração. Pode pensar na situação mais extrema que você puder pensar. Se verdadeiramente houver quebrantamento da parte dos dois e disposição em atender à vontade de Deus, sempre há restauração. Às vezes o caminho não vai ser fácil, mas sempre há restauração. Não existe nenhuma situação que seja extrema demais que a graça de Deus não entre e não restaure. Mas isso em corações quebrantados. O divórcio sempre acontece por causa da dureza do coração. De um ou dos dois. Mas sempre vai acontecer por causa disso. Então aqui, o meu ponto é enfatizar que, gente, quando nós vemos um casal se divorciando, isso daí é assim, é fracasso. E só acontece porque os dois, ou um dos dois, tá com o coração duro. Isso sem exceção. Certo? Vou pra frente, pode falar, André. E isso é tão real que estatísticas mostram que assim, os dados para divórcio dentro da igreja e fora da igreja não são muito diferentes. O número de casais que se divorciam dentro da igreja e fora da igreja. E, não, e aí. Agora, olha só que ponto que a gente vai entrar, hein, gente? Olha, e a dona Maria Marta tá levantando um ponto aqui. Olha o que a gente está dizendo então. Isso significa que pessoas que optam por esse caminho, mesmo sabendo que não é o caminho de Deus, a gente tem que questionar se elas são convertidas. Por quê? Se eu sei o que Deus quer de mim e eu não quero fazer o que Deus quer de mim, Jesus não disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se eu não estou disposto a negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir a Jesus, eu não posso ser um discípulo de Jesus. Tá entendendo como uma coisa é séria? Eu diria que quando a gente chega num impasse no casamento, é nessas horas que a gente vê qual é o meu compromisso com Jesus. É de verdade? Eu estou disposto a negar a mim mesmo? A engolir sapo? Por amor a Jesus? Mas a gente vai falar das exceções. Porque eu sei que agora você começa a pensar: nossa, mas e o cara que apanha da esposa? Mas e o cara que... Eu sei, a gente vai falar das exceções já, rapidinho. Por enquanto a gente tá falando da regra. Porque 95% das pessoas que se divorciam não se enquadram nas exceções. É por dureza de coração mesmo. Mas pode falar, Magali. Exato. Não, e a gente se esquece, a gente falou disso quando a gente falou de casamento e namoro. O que é casamento, gente? É uma aliança entre duas pessoas diante de Deus. Então, eu tô assumindo esse compromisso, antes de tudo, com Deus, de ser fiel à minha esposa, ser fiel ao meu marido. E a gente tem que olhar para todos os pecados que. E aí tá um dos segredos para a gente conseguir perseverar no casamento. É a gente parar de olhar como algo que eu tô fazendo pro meu marido, pra minha esposa. Por que eu tenho que ser um bom marido? Não é pela minha esposa.
Porque aí quando ela não estiver sendo uma excelente esposa, aí eu me sinto no direito de não fazer minha parte. Não é por ela. O meu compromisso primeiro não é com ela, é com o Senhor. Por isso que quando o Paulo vai falar sobre os papéis de homem e de mulher, ele vai falar assim, esposas, sejam submissas aos seus maridos no Senhor. Por quê? Porque a questão é com o Senhor primeiro. E homens, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Porque o negócio não é com ela primeiro, é com Deus primeiro. Então, gente, a gente tem que ter essa perspectiva, porque quando a gente tem essa perspectiva do casamento, a gente consegue entender que o divórcio é quebrar um compromisso e uma aliança que eu fiz com Deus. Por isso que o divórcio é sério. Por isso que ele ofende ao Senhor. Porque é eu quebrando um voto que eu fiz diante do Senhor. Pode falar, Selma. Não, já tá feito, né? E essa é a perspectiva que a gente tem que ter. É com Deus antes de tudo. E aí Jesus continua no texto, ele vai abrir uma exceção por causa da, lembre, por causa da dureza do coração do homem. E ele vai continuar dizendo o seguinte, verso 9. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua esposa ou a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. Então, olha o que Jesus coloca. Qual que é a exceção que Jesus abre? Em casos de adultério, onde você está casado com uma pessoa que cometeu adultério, então, nesses casos, Jesus abre uma exceção. Agora, perceba o seguinte, essa é uma exceção que Jesus abre. Para todas as outras opções, o divórcio não é o caminho. Não é essa a solução, não é esse a maneira como a gente lida com o problema no casamento. E digo mais, meus irmãos, e mesmo no caso de adultério, o divórcio não é a primeira opção. Perdão e restauração sempre deve ser a primeira opção. Aqui a ideia é, uma coisa é, pensa numa, vou colocar dois casos diferentes. Pensa num marido que trai sua esposa e que ele é sem vergonha mesmo. Ela já pegou uma vez, duas vezes, três vezes e ele é sem vergonha. Esse é o caso de um adúltero contumaz. Agora pensa num outro caso de uma pessoa que em algum momento da sua vida, em um momento de fraqueza, ele cai em adultério. O que é terrível, isso acontece porque ele está longe de Deus e etc. Mas mesmo pessoas crentes podem cair nisso, como a gente tem o caso clássico da Bíblia de Davi. E essa pessoa reconhece o seu erro. E ele que vai contar para a esposa. E conta, e pede perdão, e pede, olha, se você estiver disposta, eu quero reconstruir o nosso casamento e tudo mais. Gente, primeiro, se houver coração quebrantado, sempre há restauração. E eu diria que mesmo nesses casos, o primeiro caminho é o perdão e a restauração do casamento. Então, Jesus abre uma exceção, mas essa exceção ela não está desassociada de todos os outros princípios bíblicos de perdão, de restauração e de assim por diante. Eu sei que são casos extremos, mas olha, e digo mais para os irmãos, eu já vi casos, você já deve ter visto também, de pessoas que, casais, que um dos dois caiu em adultério. E reconheceu seus erros, pediu perdão, o marido ou a esposa perdoou, e Deus restaurou esse casamento. E eles seguem para frente. A gente tem que se lembrar que o divórcio, ele não é o ideal de Deus. Então, mesmo nas situações em que ele é permitido, ele vai trazer efeitos colaterais. E se a gente puder não usar isso, esse recurso, é sempre a melhor opção. Então, mesmo nesses casos, não é a primeira opção. O quebrantamento, o perdão e a restauração continuam sendo a primeira opção. Pode falar, minha irmã. Não, aí, então, aí é isso que eu tô falando. Aí não há quebrantamento. Aí não há arrependimento. Aí é dureza de coração. E aí o que Jesus está colocando aqui é o seguinte, num caso como esse, se você sair fora
tá tudo bem. Isso é aceitável diante do Senhor. Você não precisa ficar se submeter a essa situação. Então, por isso que Jesus abre. Lembre-se, por causa da dureza do coração. A ideia é o seguinte: existem situações que você tem que escolher entre o ruim e o péssimo. O divórcio sempre é ruim, mas algumas situações, se não tiver isso, a outra opção é péssima. Sim, né? E aí? Não, exato, exato, exato. E essa é a exceção que Jesus abre. Exceto em caso de adultério, e como eu disse, se for uma vez isolada que tem arrependimento, o primeiro caminho não é o divórcio. Agora, quando não é esse o caso, o cara é sem vergonha mesmo, não tem compromisso com Deus. Aí, o Senhor Jesus fala: olha, você não precisa ficar se submetendo a isso. Se você quiser, ele já abandonou o casamento. Ele já quebrou essa aliança. A aliança já está quebrada. Então, se você quiser oficializar isso, você pode. Essa é a ideia. Então, essa é a primeira exceção que Jesus abre. E que a Bíblia abre. E só tem mais uma exceção que a Bíblia abre. Que aí isso é trabalhado por Paulo lá em 1 Coríntios 7. Então, vamos lá para 1 Coríntios 7 agora. Jesus fala isso sobre divórcio. E aí, eu não terminei de ler o texto lá, mas quando Jesus fala isso, os discípulos de Jesus falam assim: nossa, Jesus, mas se só pode divorciar nessa situação, então é melhor nem casar. Porque olha a visão dos discípulos de Jesus. E aí Jesus fala assim: olha, alguns é melhor não casar mesmo. Mas esse é o padrão de Deus. Então, se você não está disposto a viver nisso daqui, é melhor nem entrar nesse compromisso. Esse é o padrão de Deus para nós. Pode falar, Edson. Era uma prática comum. Era uma prática comum. Como você tinha dentro da cultura judaica, você tinha os fariseus que eram muito mais legalistas e restritos à lei, mas você tinha muitos outros líderes religiosos, principalmente da parte dos saduceus, que eram muito liberais. Então, eles pregavam isso: olha, qualquer coisa vergonhosa que você considera vergonhosa da sua esposa, você pode largar ela. Então, o divórcio era algo comum naquela época. Principalmente, você tinha Jerusalém, a religião judaica era um pouco mais, assim, rígida. Mas quando você ia para cidades mais perto das fronteiras, como por exemplo a região da Galileia, que é na onde Jesus desenvolveu todo o ministério dele, que era uma região de fronteira aí com povos gentios, isso era muito comum. Então, os próprios. A pergunta que os discípulos de Jesus aqui fazem para ele é uma pergunta que a nossa cultura faria facilmente. Nossa, mas só nesse caso? Ah, não, aí eu acho que é melhor nem casar, então. Porque era uma coisa comum. Então, Jesus. É melhor nem. Então, nem casa. Junta, namorando tá dando certo. Não casa se não dá azar. Só junta aí. Só que o problema disso é a falta do compromisso, né? Casamento é compromisso sério diante do Senhor para sempre. Então, essa é a perspectiva bíblica. Vamos para frente. E só um parênteses aqui, gente. Quando a gente olha para isso, é importante dizer que esse padrão bíblico, ele não é ruim. Pelo contrário, a ideia é que o casamento é uma coisa tão preciosa que se não for protegida por por, por essa seriedade, você pega uma bênção e estraga ela. Então, a ideia dessa é como se Deus estivesse colocando uma cerca em volta do casamento, que o casamento e a família só vai ser uma bênção se ela estiver cercada por esse compromisso sério e sólido diante de Deus. Nenhum casal que não tenha esse compromisso sério e sólido vai viver feliz. Porque todo mundo vai ter problema. E se você não tiver um compromisso sério entre duas pessoas, o casamento vai ser uma montanha-russa gigantesca.
Então, é necessário para que a família viva bem, para que os filhos sejam criados numa família sólida, esse compromisso profundo entre um homem e uma mulher, até que a morte nos separe. Então, isso daqui não é ruim, não. Não olhe para isso como assim, nossa, mas o padrão de Deus é muito restritivo. Não, pelo contrário, o padrão de Deus é uma bênção. Não vem para nos prender, mas vem para nos libertar e viver a família da melhor maneira possível. Porque é impossível a gente viver bem em família sem essa cerca de seriedade, que é o que segura e mantém e traz estabilidade para a família. Certo? Vamos para frente. O ensino de Paulo agora sobre divórcio. Então, Paulo também vai falar sobre isso, 1 Coríntios 7, a partir do verso 10. Que oração aqui? Lógico, não tá aqui. Que oração aí, por favor? 10 para as 10? 12 para as 10. Ganhei 2 minutinhos, vamos lá. 1 Coríntios 7, a partir do verso 10. A palavra de Deus diz o seguinte. Olha o que Paulo está dizendo. Aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com o seu marido. E que o marido não se divorcie com a esposa. Aqui Paulo está falando para pessoas crentes. Qual que é o mandamento do Senhor para vocês? Não se separe. E se separar, não casa de novo, não. A opção que você tem é não casa, é para você reconciliar. A sua opção é o cabra lá. Então separou, não é para casar de novo, não. É para reconciliar com ele. Esse é o caminho de Deus para você. Aí verso 12 ele continua. Aos outros, digo não o Senhor. Digo eu não o Senhor. E aqui, por que Paulo fala isso? Porque aqui ele está trazendo um ensino novo. Quando ele fala assim, ó, o Senhor já ensinou pra gente. Não é para separar. Separou, não é para casar de novo, é para se reconciliar. Jesus já ensinou isso pra gente. Agora eu estou trazendo um ensino novo para vocês, e que não é que Paulo está indo contra Jesus aqui, mas é porque Paulo está trabalhando agora numa situação de evangelização, de novas pessoas se convertendo, que não foi a mesma situação que Jesus desenvolveu seu ministério. Então, Paulo está lidando com novos problemas que não tinham aqui na época de Jesus. Qual que é o problema que Paulo estava lidando? A igreja estava se espalhando em várias cidades, de pessoas gentias que não conheciam a Deus, e era comum naquela época só um dos dois se converter. Ou só a esposa se convertia, ou só o marido se convertia. E agora eles entravam num problema dentro do casamento, e a conversão trazia um problema para alguns casamentos, que era o seguinte, pensa nisso. As famílias naquela época eram politeístas. Eles tinham deuses em casa, eles faziam oferendas para deuses em casa, frequentavam um templo e tudo mais. Aí pensa o seguinte, a vida inteira a gente sempre fez isso. E aí o marido se converte. E aí ele fala para a esposa, ó, a partir de agora, eu não vou mais fazer oferenda nenhuma. Eu não vou mais participar dos rituais idólatras junto com você. Eu não vou mais participar disso, eu não vou mais participar daquilo. E isso começou a ter problemas dentro dos casamentos dessas pessoas. E alguns maridos e algumas esposas começaram a ameaçar, largar, ó, se você não abandonar essas ideias aí de seguir Jesus, o nosso casamento eu vou largar. Eu vou abandonar, eu não quero mais saber. Então começou a ter esse tipo de problema na igreja primitiva, à medida que eles foram pregando o evangelho e o evangelho foi se espalhando. Então Paulo aqui ele está orientando esses casos onde você tem um marido e uma esposa, onde um dos dois um é crente e o outro não, e a fé cristã começa a trazer problemas para esse casamento. Então, como que eu devo lidar com isso? A pergunta que as mulheres faziam, ô Paulo, e aí, eu acompanho o meu marido lá então, nos rituais idólatras? Eu fico, eu bato o pé, eu cedo, o que eu faço? E aí, Paulo então vai explicar, e ele vai dizer o seguinte. Então, verso 12. Aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e essa concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concordar em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Então, qual que é a ordem aqui de Paulo? Ó, casou, tá casado aí. Se ele concorda em viver com você, não é para largar dele não. Porque aí tinha o contrário também. Tinha as mulheres falavam assim, ó, Paulo, eu não vou conseguir servir ao Senhor com esse meu marido. Eu tô querendo largar dele para eu poder me dedicar inteiramente a Jesus. Paulo tá falando, não. Se o seu marido concorda em viver com você, não se separe dele. Se a sua esposa concorda em viver com você, não se separe dela. Então, ser cristão e ter esses problemas espirituais e familiares por causa da religião, não é motivo para divorciar. Vocês não devem tomar iniciativa disso. E se o marido concorda e consente,
Se a esposa consente, tá tudo certo. Segue no casamento. Vai ter problemas? Vai ter algumas dificuldades? Vai. Mas você faz sua parte aí. Então você insiste. Isso não é motivo para se divorciar. Agora eu sirvo a Jesus e eu quero me dedicar inteiramente a Ele. Não é motivo para você abandonar o seu casamento. Porque mesmo que você, quando você casou, você nem estava pensando em Deus, continua sendo uma aliança diante de Deus. Então, isso não é motivo para se divorciar. Então, e aí ele continua. Então, ó, quando a separação de crente, a ordem é não casa de novo, vai se reconciliar. A situação em questão aqui é casamento misto. Na época, então, isso era muito comum. E aí, ele continua dizendo o seguinte, olha lá no verso 15. Mas, se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Pois você é uma mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você é o marido, como sabe se salvará a sua mulher? Então, aqui a palavra de Paulo é, qual que é a situação, então, a outra situação que é permitida? No caso de um crente casado com um não crente, e o não crente não aceita ser casado com alguém que serve ao Senhor. E ele fala, ó, eu vou embora. Ou você larga Jesus, ou eu vou te largar. Eu vou Nesses casos, Paulo está dizendo, se você tiver que escolher entre Jesus e o seu marido, se você tiver que, se sua esposa te colocar numa situação onde você tem que escolher entre ela e Jesus, a opção é Jesus. Você vai olhar para ele e falar o seguinte, se você quiser ir embora, você vai. Eu não estou abandonando o nosso casamento. Agora, se você quiser abandonar, ok. Aí é uma decisão sua. E aqui o princípio bíblico é, qual é o outro caso em que o divórcio é tolerado diante do Senhor? É o caso onde uma pessoa crente é casada com uma pessoa não crente, e essa pessoa não crente abandona o casamento. E assim, não tem o que fazer. Ele vai embora e ele abandonou e já tentou e já era. Em alguns casos não tem nem muito o que fazer mesmo, né? Então, quais são os dois casos que a Bíblia abre uma exceção? Adultério e o que a gente chama de abandono irremediável. Quando um crente é abandonado por um descrente, e não tem como a gente tenta mediar isso e remediar isso, mas não tem o que fazer, ele vai embora e quer ir embora e acabou. Então essas são as duas opções e os dois casos em que a Bíblia abre uma exceção. E só esses dois casos. E aqui, só uma coisa importante aqui para pontuar sobre esse caso, que é um entendimento que inclusive a liderança aqui da nossa igreja tem, que é o seguinte, há algumas situações que são tão extremas que a gente pode considerar que houve um abandono, mesmo que a outra pessoa não tenha saído de casa. Então assim, olha o que o verso 15 diz. Ele vai dizer o seguinte, mas se o não crente quiser apartar-se, que se separe. Em tais casos, e percebe que ele fala tais casos, ele fala só em tal caso. Ele fala tais casos porque esse caso específico e alguns casos que podem se enquadrar dentro disso daqui. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã, porque Deus os tem chamado para viver em paz. Então, nós entendemos que existem alguns casos tão extremos que mesmo que o marido descrente ou a esposa descrente não tenha saído de casa, ele não saiu porque não é conveniente. Ela não saiu porque não é conveniente, mas ela já abandonou o casamento há muito tempo. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Pensa no caso de violência doméstica física. E aqui, caso assim, concreto, violência doméstica física. E é importante falar isso, gente, porque nós estamos vivendo numa época que tudo é violência. O meu marido falou para mim, eu não aguento mais, eu vou dar um jeito em você. Ele tá me ameaçando de morte. Pastor, e é claro, tem ameaça de morte, de verdade. Mas a gente tem que tomar cuidado porque quando a gente fala de violência doméstica física, por exemplo, é violência doméstica física. De verdade. Esse é um caso extremo, onde você tem uma pessoa que ele não vai sair de casa porque não é nem cômodo para ele, é conveniente que ele fique ali, mas ele já abandonou o casamento há um bom tempo. Ele não trata a mulher como sua esposa. Esse cara tem que ser preso. Então, existem alguns casos que são extremos. E aqui é importante dizer, casos extremos, porque quando eu falo isso, todo mundo vai pensar, meu marido não me trata bem, ele me abandonou emocionalmente. Porque, não vocês estão entendendo, né? São casos extremos. Eu vou dar exemplos de casos extremos. Pense num marido, e coisas que a gente já viu, que o cara é um viciado em drogas. Um caso que eu vi uma vez, o cara era viciado em drogas, ele vivia no porão da casa dele, nem dormia com a esposa, não tinha contato nenhum com os filhos, e ele estava lá porque a esposa trabalhava, ela que sustentava.
Então ele não tinha contato nenhum com a esposa, contato nenhum com os filhos, não sustentava a casa como homem e não ia sair de casa porque lá ele tinha pelo menos comida. Mas ele já tinha abandonado o casamento há muito tempo. A gente tá falando de casos extremos. Pensa num cara que comete um crime, assassina alguém e pega 30 anos de cadeia. A gente tá falando de casos extremos. Pode falar. Não, e por isso que eu tô falando, existem casos extremos, e aí, duas observações sobre isso importantes. Primeira observação. Isso se aplica a cônjuges descrentes. Se você tá tendo um problema no casamento, percebe? Essa exceção que Paulo abre aqui é falando de um crente casado com um não crente. Se você é casado com uma pessoa que é crente e você tá tendo um problema no casamento, você já o primeiro caminho é você trazer o caso para a liderança da igreja. Para essa pessoa ser confrontada, ser disciplinada. E aí, se ela não se arrepende e continua com o coração duro, ela vai ser excluída da igreja e aí sim você tá casado com um descrente. Aí a conversa muda. Mas duas observações. Primeiro, isso vale para esposos e esposas descrentes. Segunda coisa importante. Sempre que você achar que o seu caso se enquadra nas exceções, antes de tomar qualquer decisão, você deve procurar as lideranças espirituais que Deus colocou na sua vida e se orientar com elas. Por quê? Porque a tendência do nosso coração é sempre tomar decisões emocionais. E principalmente quando a gente está desgostoso com alguma situação, a nossa visão das situações, elas são extremamente influenciadas pelas nossas emoções. E a gente começa a ver coisas aonde não tem, muitas vezes. Às vezes tem. E é por isso que é importante você, antes de tomar qualquer decisão, envolver outras pessoas, pedir conselhos, pedir orientação. E já teve casos da gente chegar e orientar, por exemplo, uma moça, ó, vamos comigo, eu vou com você na polícia, tem que fazer um boletim de ocorrência. Esse cara tem que ser preso. Não é que, tem que amar, tem que ter paciência. Não, ele precisa ser preso. Então, há situações e situações. Mas cuidado. Por que eu tô falando isso, gente? Por que eu tô enfatizando isso? Porque quando a gente tá com problema no casamento, a nossa tendência é sempre achar que o meu caso se enquadra nas exceções. É sempre assim. Coisas que eu já vi. O meu marido me abandonou. É mesmo? O que aconteceu? Não, eu tava doente, eu pedi pra ele comprar um remédio pra mim, ele não quis. Me abandonou no leito da enfermidade. Existe uma diferença entre um marido ruim e um marido que abandonou, entendeu? Existe diferença entre uma esposa que, ó, não é uma boa esposa, mas ainda é uma esposa. E uma esposa que chutou o balde do casamento. Então, meus irmãos, aqui a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque Deus lida com o casamento como uma coisa séria. E nós precisamos lidar também. Então, eu tô colocando isso daqui porque eu sei que existem casos extremos, que o cara não saiu de casa, que a mulher não saiu de casa, mas não dá. Existem esses casos. E a gente precisa ter muito critério, muito cuidado e muita sabedoria de Deus para lidar com as situações. E cada caso é um caso, é verdade. E é por isso que é muito importante, se você vive numa situação que você acha que está dentro de alguma coisa assim, você procurar conselho, procurar orientação espiritual, para que você não tome nenhuma decisão fora da vontade de Deus. Porque se você tomar, não vai ser bom para você. Vai ser ruim para você. Vai trazer mais destruição ainda. Pode falar. E aí, ó, percebe o seguinte. Primeiro, tá apanhando, tá sendo traída, se enquadra aí nas exceções que a gente colocou. Mas, irmã, uma igreja que não ensina a Bíblia não é uma igreja. Então,
Aqui nós estamos falando, essa conversa que nós estamos tendo aqui é a orientação do Senhor para aqueles que são convertidos em Cristo Jesus. Então, igrejas que não pregam a Jesus, não pregam a Bíblia e tal, não tem convertidos ali. O evangelho não chegou para essas pessoas ainda. Então, qual que é a orientação? É, uma vez que nós entendemos isso, daqui para frente eu vou fazer direito. Eu não vou conseguir chegar no final da minha aula, que meu tempo já acabou, né? Mas um dos meus slides lá no finalzinho era o seguinte: se depois de ouvir tudo isso daqui, você chegou à seguinte conclusão: fiz tudo errado e não tem mais como voltar para trás. Não tem mais como consertar nada, já foi. Qual que é a orientação bíblica? Faça direito daqui para frente. Arrependa-se. Aquilo que der para consertar, conserte. E faça correto daqui para frente. Então, eu entendo, e é por isso a importância de nós estarmos congregando, inclusive, numa igreja que prega o evangelho, que conhece a palavra, porque você percebe o seguinte: a Bíblia, ela traz um equilíbrio, nem para um lado nem para o outro. De um lado, ela não vai ser, e é verdade, essa visão machista de que a mulher tem que aguentar calada qualquer coisa. Isso é machismo. E é mesmo. E eu concordo com você que muitas religiões pregam isso. Isso não é a Bíblia. Mas, por outro lado, a Bíblia também não é o que a gente vê hoje em dia. Qualquer coisa não tá dando certo, né? Melhor não. Existe um equilíbrio bíblico. Contempla todas as exceções também. E que nos mostra qual é o caminho da vida. Então, gente, também tinha parte de novo casamento. Mas eu vou falar semana que vem, tá? Porque a gente viu hoje o que a Bíblia fala sobre divórcio. E quais são, então, as exceções que a Bíblia abre. E a palavra de Deus abre. Então, se você tem problema no seu casamento, todo mundo tem, eu também tenho. Não olhe para o divórcio como aquilo que vai resolver. O caminho é outro. E a gente vai falar, se Deus permitir, na semana que vem, sobre o caminho. Então, qual que é a alternativa aí? Divórcio não é a opção. Qual que é a opção, então? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na semana que vem, mas aqui o meu propósito hoje é trazer, então, essa visão de como que a palavra de Deus coloca esse assunto da santidade do casamento, da seriedade do casamento, e qual que deve ser a nossa perspectiva, então, com relação a isso. Certo, gente? Sobre as coisas que a gente falou aqui hoje. Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma colocação? Eu vou falar disso também. E é por isso que aqueles que estão aqui ainda não são casados, pense bem. Porque aí, quer ver a coisa mais comum que a gente vê? O menino que se apaixona pela menina, ou a menina que se apaixona pelo menino, e os pais falam: filha, sai fora. E todo mundo fala: sai fora. Não é homem pra você, não é mulher pra você. Não, mas eu tô apaixonado. Não, mas é isso que eu quero. Casa. Aí, 5 anos depois, vai lá: mãe, eu não aguento mais. Sabe o que essa mãe deveria falar? Filha, você escolheu isso. Agora é até o fim. Eu falei, por isso que eu falei pra você. Aprenda agora com seus erros e lute pra ser uma boa esposa. É claro, a não ser que o cara bata na mulher. Tem as exceções. Mas, gente, é por isso que pais, e não só pais, mas todos nós, como membros da igreja, nós temos um papel muito importante nas gerações mais novas e na orientação das gerações mais novas. Porque o que você falou é 100% real. 90% dos problemas seriam resolvidos se a gente pensasse antes de casar. E se a gente casasse no temor do Senhor. Porque assim, gente, o negócio começa ruim. Ó, eu lembro um casal que estava para casar e todo mundo olhava e falava: meu, não vai dar ruim esse negócio aí. E eu lembro uma vez que a gente sentou para conversar com a moça e a moça falando, estavam noivos na época: porque ele é assim, porque ele é assim. E a gente falou pra ela, com todo carinho: sabe por que existe esse noivado antes do casamento? É exatamente para ver. Sai fora. Pra que insistir num negócio que você tá vendo que não vai dar em nada? Não é. Você não pode casar com essa. Com essa. E, gente, por isso que o grande ponto que você precisa ver é o seguinte: tem um coração quebrantado diante de Deus? Se tem, vai ter defeito. Mas ele é moldável. Agora, se não tem, é problema. E essa moça
Mesmo todo mundo falando. Se casou, o casamento não durou. Sofreu demais. E o casamento durou pouquíssimo. 3, 4 anos. E isso daí deixa uma marca na vida da pessoa para sempre. Então, gente, pensem. Pais, importante. O seu papel não é de, filho, olha, eu vou falar o que eu acho melhor, mas você faz o que você quer. Não, você é pai. Seu papel, você é autoridade na vida do seu filho. Então, se não é um namoro que honra a Deus, você não tem a minha bênção. Se você quiser namorar escondido, você namora, mas aqui não. Se você quiser fazer errado, você faz, mas eu não vou deixar. Debaixo da minha vista, não, tá errado isso. E é pro seu bem, filho. Eu te amo. Gente, a gente tem que ter. Porque todo mundo sabe disso. Depois, Jesus é a decisão mais importante da vida. Depois disso, é casamento. E todo o resto, se você fizer errado, dá pra voltar atrás. Fez a faculdade errada, você volta atrás, faz outra. Entrou na profissão errada, você se reorganiza, se reinventa. Agora casou. Aí não. Aí até o fim. Então por isso que a gente tem um papel importante aí nas novas gerações. Tem que ser assim, essa é a perspectiva que a gente precisa ter, né? Vamos orar, gente? Fechando aqui a nosso tempo juntos. Senhor, nossa oração é que o Senhor nos ajude a olhar para o casamento com essa seriedade que o Senhor olha. Com essa santidade que o Senhor tem para com o casamento. E Deus, o Senhor criou o casamento para ser de fato uma grande bênção nas nossas vidas. Por isso a nossa oração, Deus, é que o Senhor nos ajude a olhar para o casamento com essa seriedade e a viver o casamento da maneira como o Senhor deseja. Porque a gente sabe que só vai ser uma grande bênção se nós vivermos o casamento no temor do Senhor. Então nos ajude, Deus, a ter a perspectiva correta. E eu oro por todos os casais aqui representados. Oh Deus, a minha oração é que o Senhor esteja abençoando os casamentos aqui da nossa igreja, as famílias aqui da nossa igreja, trazendo para os casais um bom relacionamento, amor ao Senhor e amor um pelo outro. E Deus, que cada um aqui, casado, tenha esse compromisso no coração de fidelidade e de o cumprimento do seu papel dentro do casamento. Então esteja trabalhando essas questões em nossas vidas. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Vou falar só uma última coisa, spoiler aqui do mais pra frente. Mas, gente, fidelidade no casamento não tem a ver só com não trair. Mas também tem a ver com cumprir o seu papel, como homem e como mulher. Isso é ser fiel, não é só não fazer errado, mas é também fazer o que é certo. E a gente vai falar mais, a gente vai terminar essa aula sobre divórcio e novo casamento, e depois a gente vai ter uma aula sobre os papéis de cada um dentro do casamento. Por quê? Porque a ideia é o seguinte, ser fiel não é só não fazer o errado, mas é fazer o que é certo também. A gente vai falar disso mais pra frente.